Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Feliz sábado. Eu sou André Henrique Bozjevski Pereira, um garoto de 21 anos, cabelo loiro castanho. Estou usando uma camiseta azul e o fundo é do quarto, com uma porta atrás. Eu faço parte do grupo de pesquisa História, Educação, Sociedade, Política GESP, bem como do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência. Minha colega, que no momento não pôde comparecer, mas que ajudou imensamente e colaborou na elaboração desse trabalho, a Daiana da Silva Valquil, também faz parte do grupo de pesquisa GESP, também integra o programa PIBID, ambos estamos licenciando em Pedagogia, o último ano. Olá, eu sou Elaine, sou uma mulher com os cabelos negros, pele branca, estou aqui com também uma roupa branca, um fundo azul atrás de mim, e estou aqui para conversar com vocês sobre a formação da identidade docente, autonomia, o PIBID Uninter no ambiente remoto. Sou professora de cursos da área de educação da Uninter, sou mestranda, orientanda da professora Desirê Luciane Domichek e participante do grupo GESP. Vale lembrar que esse trabalho também é enfrentado pela professora Desirê Luciane Domichek, e seguimos para os próximos momentos. No que se refere à introdução desse trabalho, ele permeia o estudo sobre o programa PIBID, isto é, o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, que tange a formação inicial de professores, sua relação entre teoria e prática, dimensão formativa, crítica da realidade, integração com as escolas, a relação das políticas públicas, infraestrutura escolar e diversos outros aspectos. Portanto, ele contempla uma formação crítica significativa das licenciaturas, mas devido à relação pandêmica que teve pelo vírus da Covid-19 no início de 2020, diversos setores da sociedade tiveram que mudar para uma dimensão online, inclusive as universidades, as escolas, o sistema escolar, como um todo, o sistema educativo, migrou para um ambiente remoto virtual. Nisso, o próprio PIBID também teve essa alterância. E aí fica a questão, como que ele se desenvolveu nisso, né? Essa faz parte da nossa pergunta norteadora dessa pesquisa, que durante a realização do programa no contexto virtual, é possível se identificar com a docência, sua profissionalização e dimensão da autonomia enquanto futuro professor? Para isso, nós tivemos como metodologia a pesquisa bibliográfica e documental de abordagem qualitativa, tivemos por base teórica Contreras, Domichek e Alves, Pereira, Valquir Domichek, Romanovski, Saviani Galvão e Severino. Tivemos também relatos de professores orientadores e as próprias discussões no grupo GESP. Esse trabalho está em desenvolvimento como um motivo de ainda desenvolver maior análise dos dados, fazer relações com as vivências dos relatos e assim ampliar a pesquisa para futuras divulgações. Nesse sentido, tratamos da profissionalização da docência, um tema que perpassa diversas questões, inúmeras perguntas, e entre elas a principal: o que é ser professor? Como que é essa rotina na sala de aula? A percepção de se identificar enquanto profissão, enquanto coletividade, enquanto grupo. E isso tem diversas dimensões, além de uma trajetória histórica social, com precarizações, baixos salários, insumos que não são tão significativos. E dentro dessas dimensões, entre saber, a relação da legalidade e outros pontos, a autonomia. O que se refere? Isso. A autonomia, nesse caso, se remete a 3 aspectos presentes na profissionalidade docente. Seria obrigação moral, compromisso com a comunidade e competência profissional. É necessário o equilíbrio entre essas 3 necessidades para uma condição da prática docente, aproveitando todo esse processo de uma construção permanente e autonomia sendo um dos vieses que não, nesse caso, não é um chamado à autocomplacência, nem tampouco ao individualismo competitivo, mas sim ao estar exercendo a questão de cidadania e profissionalidade do professor. E também
o direito que a Constituição brasileira nos dá, como no artigo 206, quando fala sobre o ensino ser ministrado com base em 2 princípios. O primeiro, a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, divulgar o pensamento, a arte e o saber. E o segundo, pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas e coexistência de instituições públicas e privadas. Muito importante nós percebermos que essa profissionalidade, em vez de profissionalização, é um termo usado pelo autor que justifica a sua escolha pelo fato daquele que se refere a valores, qualidades e características profissionais necessárias no desenvolvimento da prática de ensino. Assim, Contreras, um dos nossos autores, diz que a profissionalidade são dimensões do seu fazer profissional, no qual se define aspirações com respeito à forma de conceber e viver o trabalho do professor, ao mesmo tempo em que inscreve a forma de dotar a realização do ensino do conteúdo concreto. Assim, nesse contexto, a autonomia emerge como um fator de desenvolvimento do trabalho docente e da própria instituição educativa. A autonomia, ela vai ter este enfoque profissional para trazer qualidade profissional e a qualidade educativa desenvolvida pelo professor. É nesse sentido que, junto à autonomia, a própria professora Romanovski infere, dentro de diversas dimensões educativas, o que seria essa profissionalidade, esses 3 amparos que a professora Elaine comenta, como a relação sistêmica, orgânica, politicamente organizada e integral dessa relação da formação desse professor, dessa identidade, que não é apenas uma relação de, eu faço parte disso, mas em si um grupo, um coletivo intencional, superando, portanto, essa dimensão fragmentada e precária do saber. Nesse sentido, tanto a autonomia, comentada pela professora Elaine, com base em Contreras, quanto a dimensão formativa proposta por Romanovski e os demais autores, inferem dentro do PIBID Uninter, isto é, dentro desse programa institucional de bolsas de iniciação à docência. Esse programa traz 3 núcleos basilares para a compreensão e para a formação crítica significativa do estudante e dos integrantes, seus membros. O primeiro deles são os encontros formativos, num formato presencial, realizado entre os alunos, professores da instituição, professores da escola pública e demais agentes que norteiam como os coordenadores do programa, que norteiam a leitura de artigos, livros, debates, socializações, formulação de eventos e propostas. Então, há um indagamento crítico, um fio condutor, que também perpassa os eventos, isto é, a tríade de pesquisa, ensino e extensão proposta pelo professor Severino. Então, você vai divulgando os seus saberes, você se motiva. Essa autonomia que perpassa a pesquisa e se completa nesse eixo, conduz a novas descobertas, a novos saberes, a importância tanto da dimensão dos conhecimentos críticos, quanto da sua apropriação pelos discentes e docentes. E o terceiro núcleo basilar, dos mais importantes, é a visita às escolas, onde os alunos do programa vão às escolas públicas associadas e vem a relação pedagógica efetiva, o chão da escola, a infraestrutura, as turmas, os alunos e a materialidade desse ambiente, não apenas de forma abstrata. Dessa forma, num ambiente remoto, isso também ocorreu, só que de uma relação diferente. Os encontros formativos iniciaram pela questão da plataforma Zoom e tiveram como relação as apropriações de leitura, socializações e relação epistemológica. Então, efetivou-se de fato. Já o ambiente escolar foi dito de forma indireta, com experiências e socializações trazidas pelos professores supervisores das escolas, com a dimensão da relação metodológica, as produções de materiais, as adaptações avaliativas e como que se foi esse contato com os alunos nesse ambiente. Já os eventos também tiveram maior acessibilidade, uma vez que não se precisava estar presencialmente lá. Isso também colocando em ponto a materialidade, ou seja, precisar de internet, computador, um ambiente adequado para gravação e outros pontos também. Mas conseguiu-se cumprir a referida tríade já citada, proporcionando, então, até engajamento dos alunos integrantes do programa. Indo para as considerações finais, conforme afirma Contreras, e essa relação da autonomia proporcionou dentro do PIBID a relação não só formativa, mas como um engajamento para com a profissão. O PIBID proporcionou
essa identificação com a docência nos seus 3 núcleos mencionados, gerando o engajamento tanto dos discentes, dos professores, quanto uma visão rica e crítica, não só do ambiente escolar, mas da realidade que os cerca, as diversas dimensões e preposições, políticas públicas, infraestrutura, materiais, condutas, tudo isso permeou as discussões, tornando os membros de forma mais crítica e significativa esse saber sistemático, essa intencionalidade e, como propõe Romanovski, esse conjunto, essa união. Por fim, gostaríamos de agradecer imensamente aos amigos e colegas que auxiliaram imensamente nessa trajetória, ao programa PIBID, Uninter, ao GESP, aos organizadores do evento e, em especial, também a nossa professora, orientadora, doutora Desirê Luciano Dominchek. Muitíssimo obrigado por tudo, Profilene. Agradecemos, né? E você que estará vendo esse vídeo, aguardamos que suas reflexões e todo o conhecimento haja uma influência para que a gente possa estar fazendo uma educação transformadora cada vez melhor em nossa sociedade. Então, agradecemos a todos, agradeço ao André, que esteve aqui comigo, a Dayana, que não pôde estar, e que nós possamos seguir com esta pesquisa e logo termos mais notícias para vocês. Muito obrigado. Também agradecendo especialmente a professora Márcia, Maria e Fernanda, do programa PIBID. Essas foram nossas referências utilizadas. Obrigado por assistirem. Estamos juntos. Valeu!